Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal, 19/10/2021. Boa noite, senhores e senhoras. Iniciamos, então, nossa sessão ordinária. Convidamos a compor a mesa o senhor Alex Pitoni. Hoje daremos posse ao segundo suplente da bancada do Partido dos Trabalhadores, senhor Alex Pitoni. Solicitamos que o segundo secretário vereador Cristiano realize a leitura do ofício de convocação do suplente. Ofício Geral, número 114/2021, Jaguarão, 13 de outubro de 2021. O presidente da Câmara Municipal de Jaguarão, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 163, inciso 4º do Regimento Interno, convoca o senhor Alex Pitoni, segundo suplente do Partido dos Trabalhadores, para participar da sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2021, para a votação do parecer do relatório que indica o arquivamento da denúncia contra o prefeito municipal Fávio Teles por infrações político-administrativas, dispensada a apresentação de cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, diploma de vereador, declaração de bens, comprovante de conta bancária e declaração de desincompatibilização, por já estarem sob posse do Legislativo. Vale ressaltar que o artigo 26 do Regimento Interno prevê que o suplente tem o direito de se declarar impossibilitado de assumir, dando ciência por escrito, para que não perca o direito à suplência, e então será convocado o suplente imediato para esta ocasião. Renato Balck, presidente. Obrigado, vereador. Então, como já foi citado, os documentos já foram entregues no primeiro ato de posse. Nesse momento, convidamos os participantes para que de pé acompanhem a leitura do juramento. E o senhor Alex Pitoni, estendendo o braço direito: prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Orgânica do Município de Jaguarão e as demais leis, desempenhando com toda a lealdade e dedicação o mandato que me foi confiado pelo povo jaguarense. Assim eu prometo. Nesse momento, por favor, assinatura do termo de posse. Obrigado, vereador. Nesse momento, então, consideramos empossado o vereador Alex Pitoni. Sequência da nossa sessão. Passamos à discussão e votação da sessão anterior. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários levantes. Relatório de correspondência está no site legislativo. Solicito ao senhor secretário vereador Cristiano Cardoso
Para que proceda a leitura de projetos novos, leitura de requerimentos e indicações. Projetos a serem divulgados na sessão, emendas, substitutivos, requerimentos e pedidos de informação. Anteprojeto de Lei 015/2021, vereador Luciano Barreto Terra. Dispõe sobre a criação do Selo Verde Ação Sustentável para fins de certificação ambiental municipal de empresas com práticas sustentáveis e dá outras providências. Projeto de Lei 69/2021, Poder Executivo. Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 3 mil, destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Vereadores, destinado à cobertura de pagamento de contribuição da alíquota suplementar do RPPS. Projeto de Lei número 070/2021 do Poder Executivo. Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à criação de rubrica e abertura de um crédito especial no valor de R$ 200 mil para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação para a manutenção das escolas municipais. Projeto de Lei 71/2021, Poder Executivo. Autoriza o município de Jaguarão a firmar termo de fomento em regime de mútua cooperação entre a Administração Pública Municipal e a Sociedade Independente Cultural. Projeto de Lei 72/2021, Poder Executivo. O Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 250 mil, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para repasse à Santa Casa de Caridade de Jaguarão para pagamento da segunda parcela do 13º salário de seus funcionários e aquisição de carro anestésico. Pedido de informações, vereadora Maria Fernanda Passos das Neves. Pedido de informação número 174. Qual o motivo da UBS do bairro Bela Vista, Cleusa Maria Martins, Usandizaga, não possuir materiais para higienização? Pedido de informações 175, vereador Cristiano Cardoso. Horário de funcionamento dos banheiros da Praça Dr. Alcides Marques e Praça Comendador Azevedo. Requerimento 189, vereador Enio Rigatti, Leandro Bonô e Ricardo Pereira. A bancada do MDB solicita votos de louvor à classe médica pela passagem do dia 18 de outubro, comemorando o Dia do Médico. Indicação 255/2021, vereadora Maria Fernanda Passos das Neves. Solicitamos com a máxima urgência a aquisição de materiais de higienização para o UBS do bairro Bela Vista, Cleusa Maria Martins do Sandizaga. Indicação 256, vereador Luciano Barreto Terra. Rua Liberdade, solicitação de ações decorrentes de demandas coletadas pelo vereador. Indicação 257/2021, vereador Luciano Barreto Terra. Rua Auri Prates Piuma, Bela Vista, colocação de material. Indicação 258, vereador Luciano Barreto Terra. Corredor das Tropas, colocação urgente de redutor, limitador de velocidade para veículos. Indicação 259/2021, vereador Luciano Barreto Terra. Rua das Flores, iluminação pública. Indicação 260/2021, vereador Luciano Barreto Terra. Rua Bernardino de Armas, patrulhamento e drenagem pluvial. Indicação 261/2021, vereador Luciano Barreto Terra. Rua Fernandes Vieira, iluminação pública. Indicação 262/2021, vereador Cristiano Cardoso. Aquisição de um novo lava-jato para o cemitério municipal. Indicação 263, vereador Cristiano Cardoso. Que seja feita uma visita a fim de analisar a situação habitacional da munícipe que reside na rua Claudina Echevenguá 218, auxiliando em relação à moradia e doação de 2 janelas e 1 porta. Indicação 264, vereador Cristiano Cardoso. Limpeza e colocação de bueiros na rua Corredor das Tropas, ao lado do número 1489. Indicação 265, vereadora Maria Fernanda Passos das Neves. Solicito manutenção da estrada do Jockey Clube, desde a BR-116, passando pelo Cerro do Matadouro, até o acesso na Avenida 27 de Janeiro, passando pela Estrada do Telho. Era isso. Muito obrigado, vereador Cristiano. Passamos, então, nesse momento, à ordem do dia. Parecer do relatório da comissão processante, leitura do relatório,
os colegas abrem mão da leitura, visto que já está no site, já foi amplamente divulgado, e não tenho necessidade de fazer novamente a leitura do relatório do relator Luciano Terra. Esclarecemos que quem votar favorável ao parecer estará concordando com o arquivamento da denúncia, e o voto contrário é para o prosseguimento do processo de cassação. Então, favoráveis ao parecer, a favor do arquivamento. Permanecendo sentados, os contrários ao arquivamento irão levantar-se. Passamos, então, à discussão do parecer. Passo a palavra ao relator. Vereador presidente, demais vereadores, vereador Isabel, também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, que nos acompanham pela Rádio FM, deixo a saudação do Partido Progressista. Bom, como relator dessa comissão processante, me incumbiu tecer um relatório referente à defesa prévia do nosso prefeito municipal, decorrente da denúncia efetuada por uma colega nossa, a vereadora Maria Fernanda. Situação essa que eu considero de extrema importância, de algo assim que exigiu muito da nossa capacidade e serenidade e responsabilidade como um membro do Poder Legislativo, em virtude até mesmo porque eu, como fui relator da CPI Covid Santa Casa, era necessário um momento de podermos de se desprender da CPI, se desconectar da CPI, porque a minha função como relator e o procedimento de uma CPI e de uma comissão processante são procedimentos totalmente diferentes. Um tem uma finalidade de apurar, de buscar, de ir atrás de denúncias, coletar oitivas, provas e fazer os devidos encaminhamentos. Uma comissão processante nos cabe, como parlamentares, efetuarmos nosso julgamento. Aqui, como uma comissão processante, nós somos juízes. E os nossos vereditos têm consequências muito sérias. Importante passar aqui para a nossa comunidade, é algo que me parece que nesse contexto, e devido até mesmo à rapidez que as coisas aconteceram, a CPI teve uma atividade e uma função. A comissão processante é outro procedimento. A CPI, que foi encerrada, que teve um relatório efetuado pela minha pessoa e aprovado, e também teve votos de outros vereadores, a CPI ela apontou 25 encaminhamentos, 25 possíveis irregularidades, tanto dos gestores municipais e outras pessoas. E essas irregularidades foram devidamente encaminhadas. A CPI fez esses encaminhamentos para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, para o Tribunal de Contas do Estado, para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para o Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, para o Conselho Regional de Contabilidade. Então, esse procedimento é um procedimento à parte e diferente, e ficou encerrado e devidamente encerrado, que não tem nada, absolutamente nada, de vínculo direto com uma comissão processante, na qual uma comissão processante se destina com outra finalidade, embora algumas denúncias, mas efetivamente cinco pontos tratados na comissão processante, denunciados pela nossa colega Maria Fernanda, 5 pontos eram relacionados diretamente extraídos de dentro da CPI. E aí, meus vereadores e comunidade jaguarense, nos cabe relatar isso é importante. E isso foi detectado após, na verdade,
minutos antes do meu voto ser proferido na comissão, que é a detecção de uma jurisprudência na cidade de São Gabriel, que foi detectado que existia um julgado a respeito desse tema, da comissão processante. E naquele caso, eu julgo, no meu entendimento, são situações muito parecidas, para não dizer quase que idênticas, porque ela envolveu 2 membros de uma CPI que fizeram parte na cidade de São Gabriel, que fizeram parte também da comissão processante, e a Justiça declarou a sua nulidade. A Justiça declarou a nulidade da comissão processante, em virtude de ter um presidente e um relator que fizeram parte dela na CPI anteriormente. E isso nos traz, e por isso que é a responsabilidade de um voto e de um relator, de se desprender desse processo, na qual eu estive muito inserido por ser o relator, na qual eu tenho que também proferir um julgamento como relator de um voto, de algo que eu participei muito ativamente. Aí eu entendo a importância que houve nesse julgamento, nessa ação judicial. Por quê? Porque, na verdade, nós acabamos, mesmo que indiretamente, nos envolvendo nos nossos pensamentos, nos nossos entendimentos, de como proferir o nosso voto corretamente e, acima de qualquer coisa, proferir justiça. Proferir justiça não é fácil, é muito difícil. Mas, em virtude disso, eu consegui, e acredito que consegui, separar devidamente, no entendimento deste vereador, o relator, as denúncias, as provas apresentadas pela nossa colega vereadora, o conteúdo da denúncia e a defesa que está aqui, do prefeito municipal. Eu consegui separar isso dos entendimentos que eu tinha da própria CPI, para que pudesse, de maneira muito objetiva, e o tempo vai passando rápido, presidente, de maneira muito objetiva, poder olhar ponto a ponto o que foi a denúncia e ponto a ponto, pontualmente, cada defesa proferida pelo prefeito municipal, a fim de que esse processo todo eu conseguisse, de maneira muito clara, muito responsável, de maneira muito sabendo da minha posição como representante deste parlamento, de proferir um voto de maneira muito tranquila, serena, responsável, e um voto extremamente, digamos assim, de um interesse da população de Jaguarão. Porque eu tenho um pleno entendimento. A cassação de um prefeito, ele tem situações muito agravantes. Ela é uma questão muito importante e merece ser muito analisada, muito bem embasada. Precisamos saber exatamente, ponto a ponto. É diferente de uma CPI. É diferente, inclusive, de sentimentos pessoais que possamos ter, divergências políticas, ideológicas, que possamos trazer aqui para dentro dessa bancada aqui. Mas no momento que nós temos que analisar questões deste teor, deste quilate, deste peso de consequência, nós precisamos, acima de qualquer coisa, nos tornarmos efetivamente pessoas de muita responsabilidade e saber exatamente o que a gente está fazendo. Então, em virtude disso, eu proferi o meu voto solicitando o arquivamento total das 10 denúncias. 5 denúncias provenientes, que não são provenientes da comissão parlamentar, da CPI, e 5 denúncias que fazem parte da CPI. O que nos causa a respeito disso? O principal motivo disso é a análise da defesa. Analisar a defesa adequadamente e ver que tudo que foi levantado com denúncias e rebatido com as suas respectivas defesas não me moveram e não me convenceram que essas denúncias, todas as denúncias, cabem caçar o prefeito de Jaguarão. Não fiquei convencido a respeito disso, não fui efetivamente nem em dúvida eu fiquei das consequências disso. Porque eu sei que vai faltar, e se porventura o parlamento aqui decidir dar seguimento, eu sei que no final vai faltar elementos para que todos nós possamos proferir a cassação do prefeito no final. Porque em muitos casos somente o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal e outros órgãos têm elementos para chegar a uma conclusão muito clara. Por exemplo, quebra de sigilo bancário,
quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo de WhatsApp e outras quebras de sigilos. Ou seja, o parlamento aqui, dando sequência para esse tipo da denúncia, para que isso avançasse, no final eu tenho muita certeza disso. Muitas dessas denúncias nós não teríamos a clareza necessária e estaríamos votando pura e simplesmente de maneira para que não tivéssemos um lastro jurídico necessário que nos desse assim, certeza. O prefeito cometeu crime de improbidade, crime de responsabilidade e merece ser cassado pelo voto do parlamento. Não vi isso e justamente por isso eu pedi e solicitei o arquivamento das 10 denúncias. Há 5 denúncias que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, na qual eu fui o relator e o meu relatório já foi encaminhado para os devidos órgãos. Essas denúncias que fazem parte, elas têm e vão e devem seguir sendo investigadas, analisadas e os inquéritos estejam avaliados tanto pela Justiça Federal como pela Justiça Estadual. O restante, eu não tenho dúvida nenhuma que não deve prosperar em virtude do que eu já proferi, em virtude do meu voto que está lá na internet e todos podem conferir adequadamente. Em virtude disso, então, para encerrar minha fala, que passei do tempo, mas acho oportuna, eu solicito ao Parlamento, através do meu voto, pelo arquivamento das 10 denúncias contra o prefeito municipal. Obrigado, vereador Luciano. Mais alguém se manifesta? Vereador Ricardo. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste, que nos ouve, só para colaborar com o que o relator, o vereador Luciano, comentou aqui sobre a jurisprudência, e é complexa, porque o presidente da processante, o vereador Fred, dentro da democracia, ele apresentou um voto divergente, e na qual também ele solicitou, indicava a substituição do relator, para que não comprometesse a processante. Então, para que a comunidade entenda aqui, de forma mais clara, se nós tirássemos hoje o vereador Luciano, nós temos aqui o vereador Alex, que é suplente, não poderia fazer parte, o vereador Isabel, o vereador Cristiano, fizeram parte da CPI, não poderiam compor também. O vereador Renato, presidente da Câmara, também não. O vereador Fred, também não, que no meu entendimento fez parte da CPI, assim como o vereador Leandro. Restaria então eu e o vereador Enio, porém somos do mesmo partido. Como eu já faço parte, o vereador Enio também ficaria impedido. Então você vê a complexidade que se tornou essa processão. E diante disso, então, eu acompanhei o voto do relator. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Fred, por favor. Bem, esclarecer algumas coisas. Inicialmente, o vereador Luciano se equivoca quando ele fala desse julgado lá de Santa Maria, de São Gabriel. Inclusive, no meu voto, eu apresentei esse julgado. Esse julgado ele refere à presença do relator na comissão processante, não do relator e do presidente. E por que isso é diferente? Justamente porque é isso que o vereador Ricardo levanta. Se nós adotássemos essa tese, que não foi adotada pelo Judiciário, de que quem participa da comissão parlamentar de inquérito não pode participar de comissão processante, os prefeitos teriam um salvo-conduto para realizar qualquer irregularidade que não seriam submetidas ao julgamento da Câmara de Vereadores. É exatamente essa conta que o vereador Ricardo fez. Se 5 vereadores participaram da CPI, porque o nosso regimento determina isso, que na CPI cada bancada possa indicar um membro. 5 participaram. Se nós se adotássemos esse entendimento, estes 5 estariam impedidos. Restariam 4. Destes 4, um é o presidente, restariam 3. Não haveria sorteio nem proporcionalidade. No nosso caso ainda concreto aqui, um é a denunciante. Então, deixando claro que, e por isso eu apresentei em preliminar, na comissão,
considerando esse fato desta jurisprudência, o entendimento do Tribunal de Justiça, de que o relator da CPI não poderia participar de comissão processante que viesse a analisar, processar e julgar fatos levantados pela CPI, é que eu propus na preliminar, acatei o que a defesa pedia na preliminar, que era a declaração de suspeição do vereador Luciano com o seu impedimento e a realização de novo sorteio. Quem trouxe isso para o processo foi a defesa. E eu entendi que essa era uma medida adequada. O vereador Luciano não entendeu, ele não se deu por impedido. Ele proferiu um voto. No meu ponto de vista, um voto equivocado, porque ele considerou que todas as denúncias, que 5 ele não poderia analisar porque ele é presidente da comissão, e as outras 5 não deveriam analisar porque serão julgadas por órgãos competentes, enfim. Quando, na verdade, nós estamos tratando daquilo que é de competência da Câmara de Vereadores por força de lei. Isso independe, está lá no Decreto-Lei 201, independe da apreciação do Poder Judiciário. Os crimes de responsabilidade, as infrações político-administrativas, elas, no artigo 2º, né, elas são, no artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas pelo julgamento da Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, independente de manifestação do Poder Judiciário. São essas as que estão, estas 10 que foram arroladas pela denunciante, pela vereadora Maria Fernanda, se tratam de apreciação da Câmara de Vereadores. Elas serão arquivadas hoje e não serão analisadas pelo Poder Judiciário. Esquecem quem pensa que elas serão avaliadas pelo Poder Judiciário. Não serão. Por quê? Porque o Poder Judiciário não tem competência para analisá-la. Quem tem competência somos nós. É a Câmara de Vereadores de Jaguarão que está, por decisão da sua maioria, se assim aceitar o voto do relator, está abrindo mão dessa competência. Está deixando de cumprir o seu papel. E vejam que isso não é fazer nenhum pré-julgamento, porque o que se vai votar agora não é que o prefeito foi culpado ou não. O que se vai votar agora é o prosseguimento do processo para que o prefeito possa produzir as provas que ele diz que quer produzir na defesa prévia e que a denunciante possa produzir as provas que ela diz que quer produzir na denúncia. Não houve produção nenhuma de provas. E é por isso que no meu voto eu opino, primeiro por acatar o impedimento levantado pela defesa em relação ao vereador Luciano. Perdi. O vereador Luciano não se deu por impedido e apresentou o voto. Segundo, por reconhecer que a defesa prévia conseguiu afastar a existência ou a ilicitude de 5 fatos. 5 dos fatos eu acho que a defesa prévia esgotou. Que é o fato de desatender sem motivo justo as convocações e pedidos de informação da Câmara. A defesa prévia apresentou uma justificativa que eu acho que exclui a ilicitude desses fatos, falando da questão da pandemia, juntou atestados médicos, da dificuldade e grande número de... E especialmente pelo fato de que esses pedidos foram respondidos, foram a destempo, mas foram respondidos. Então eu acho que esse deve ser arquivado. Acho que o fato da ausentar-se do município por tempo superior permitido à lei ao afastar-se da autorização da Câmara de Vereadores também ficou esclarecido, com as datas do seu afastamento, com as provas que a defesa trouxe, então acho que ele deve ser arquivado. Interferência do prefeito municipal na autonomia do médico Gabriel Iacovazzi também acho que deve ser arquivado. E também votei que a autopromoção do prefeito municipal em mídias governamentais também deveria ser arquivada. Porém, outros 5 fatos
a defesa prévia não demonstrou que eles não existiram. Ao contrário, em alguns deles a defesa prévia disse que ele existiu. Por exemplo, eu vou dizer aqui: impedir exames de livros, folhas de pagamentos e demais documentos que devem constar dos arquivos da prefeitura. A defesa prévia diz que ele existiu, esse impedimento, que depois desse impedimento, através do mandado de segurança, enfim, eles foram fornecidos. Isso é verdade. O vereador Cristiano foi, inclusive, impedido de entrar na Santa Casa. Isso não existiu? Existiu. O fato, praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência, omitir-se na sua prática. Isso aqui está relacionado ao kit Covid, a distribuição de receitas prontas do kit Covid para pessoas que morreram em Jaguarão. Isso não existiu? A defesa prévia não esgotou esse fato. Quando é que isso seria esgotado? Na instrução, quando iriam ouvir as testemunhas, ouviriam as provas, enfim, que são os necessários. A viagem a Dubai. O prefeito, a defesa prévia, arrolou testemunhas que Jaguarão precisaria ouvir, que seriam as integrantes da comissão, da comitiva que acompanhou o prefeito lá em Dubai. Nós vamos ficar sem essa resposta, se esse processo for arquivado. Interessa a quem esconder isso? Se eu fosse o prefeito, eu teria o maior interesse em comprovar isso, mas não. O atual prefeito esconde, nega, omite as informações a respeito da viagem que ele fez a Dubai. Por fim, outros dois fatos que a defesa, e já vou concluir, outros dois fatos que a defesa não nega, que ao contrário a defesa afirma que existiram, que é a contratação do prefeito como médico pela Santa Casa. Ele, como interventor, determina qual é o seu salário, quando é que ele vai atuar, qual é a escala de plantão, e se contrata. A defesa prévia concorda que isso existe. Diz que vai produzir ao longo do processo a prova de que essa era uma necessidade imperiosa, que não existiam outros médicos. Isso nós vamos ficar sem saber. O processo é que devia demonstrar se era uma necessidade imperiosa mesmo, ou se e não existiam outros médicos que o prefeito precisou ser contratado pela Santa Casa. A mim me parece que não. Inclusive, até o momento, o Dr. Marcelo continua afastado da Santa Casa. E, por fim, a contratação pela Santa Casa de pessoa jurídica do qual o prefeito municipal... Bom, do prefeito municipal é sócio, essa que eu já falei, e a contratação de empresa do cônjuge da secretária de saúde para prestar serviço à Santa Casa de Caridade. Isso não precisa de violação de WhatsApp, nem de violação de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático, de nada. Esse contrato está assinado com aditivos e com adiantamentos para o ano de 2021, feito pelo prefeito municipal. Essa era a única empresa? Essa era a empresa mais barata? Houve alguma irregularidade nessa contratação? Se nós arquivarmos esse processo, nós não vamos saber. Então, por todos esses motivos, é que eu rogo aos colegas vereadores que o processo não pode ser arquivado agora. Essas dúvidas não podem pairar sobre o governo nem sobre o prefeito. Esse que é o maior prejuízo para Jaguarão. É que as pessoas fiquem com dúvida a respeito de que o prefeito foi fazer em Dubai. Que as pessoas fiquem com dúvida a respeito de que por qual motivo o prefeito se contratou pela Santa Casa. Que as pessoas fiquem com dúvida a respeito de por que a empresa do marido da secretária de saúde atua na Santa Casa há... Esse que é o perigo para a sociedade. É que essas dúvidas permaneçam e essa crise, que é isso que está colocado aqui na frente, uma tentativa de instabilizar os poderes, o poder legislativo, o poder executivo, esta crise permaneça. Esse é o meu receio. Por isso que eu acho que o processo deve seguir para a instrução probatória, para que a ampla defesa seja constituída e que, ao final, a gente possa fazer um julgamento justo. Se ele for arquivado,
não se estará fazendo justiça. A Câmara de Vereadores estará se omitindo de fazer justiça. Obrigado, vereador Fred. Vereador N, por favor. Senhor presidente, vereadores, vereadora, aos que nos acompanham, nos assistem, ao pessoal que está no lado de fora, e aí eu quero iniciar tecendo esse comentário. O vereador que me antecede reclama e diz que as pessoas que estão no lado de fora querem desestabilizar. Há poucas semanas ou meses atrás, já teve isso do seu lado, vereador Fred, e daí o senhor era favorável. Agora o senhor é totalmente contrário. Que dê a democracia. Nós temos que ouvir, debater, aceitar os dois lados da história. Mas é o mesmo vereador que não aceita o presidente da CPI dar um voto em separado, não aceita e agora ele faz seu voto em separado. Outra situação, é o mesmo vereador que tentou destituir o presidente da comissão processante de inquérito e agora tenta destituir o relator, eleito, sorteado na frente das câmeras, na frente dos 9 vereadores. É o mesmo vereador. Então, eu me preocupo, vereador. O senhor pode falar tranquilamente, não me causa problema algum. Nós temos divergências, nós nos respeitamos, isso que é bom na democracia. E eu sempre defendo isso. O grande situação, inicialmente quero cumprimentar o vereador Luciano Terra por seu comprometimento, por sua lucidez em todos os momentos. Mesmo os momentos anteriores, quando nós tivemos divergências, que nós debatemos, mas o senhor sempre foi lúcido e sério em suas atitudes e lhe cumprimento por essas situações. O vereador que me antecede também fala num erro na composição, que nunca poderia, então, ser montadas comissões processantes. Não. O senhor mesmo participou há 2 anos atrás, na Comissão dos Combustíveis, que eram 3 vereadores. E por que agora foram 5 vereadores nessa processante? Se eram só 3, como anteriormente, não teria ocorrido essa resolução toda que o senhor vem a debater. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Naquela ocasião foram 3 vereadores que participaram da comissão processante. 3 vereadores da comissão processante dos combustíveis. Agora foram 5. A alegação da equiparidade partidária de todos os partidos, mas não é por aí que nós temos acompanhado esses fatos. O que tem se visto nessa processante foi o assodamento que aconteceu para que a comissão fosse instaurada. Aquela pressa, aquela precipitação, aquele apuro. Não se sabe por quê, mas aconteceu. Com relação aos fatos, e aqui foram justificados pelo senhor prefeito municipal em sua defesa, foram todos justificados, e também podemos elucidar com relação ao que o mesmo senhor
relata, dentro de um dos fatos, né, impedir o exame dos livros da Santa Casa, que após algumas semanas os livros chegaram e foram analisados dentro da sua normalidade. Com relação, e eu quero só pegar 2, 3 itens desses fatos todos, com relação aos plantões da Santa Casa, o senhor prefeito está bem explícito na defesa, que era a própria declaração da responsáveis pelos plantões, que fazia a nomeação do prefeito para quê? Para suprir a deficiência de um médico obstetra na folga dos 2 obstetras que são do município e, obviamente, tem que terem suas folgas semanais também, e assim eles desejam dessas folgas e solicitavam o plantão do prefeito municipal dentro desse aspecto, que nós e a comunidade e todas as pessoas de sã consciência devem entender que é um fato justo. Por que é um fato justo? Tratamos de vidas, como foi aqui relatado em muitas oitivas desse lugar que estou, por algumas pessoas que relatavam na vida. E o prefeito municipal, o que ele fez? Ele salvou vidas. Vidas ele salvou. Ele esteve lá para fazer cesarianas, para fazer partos, para ajudar. Ele tratou com vidas. Então, vejo que esse é um aspecto também que tem que ser muito bem debatido, esclarecido, e já foi, obviamente, em sua defesa, foi feito todos esses critérios que foi dito aqui. Teríamos mais alguns aspectos a debater aqui, mas eu entendo, e de novo, quero aqui ressaltar a comissão processante pelo trabalho que, claro, fez, mas principalmente do relator, pelo estudo de toda a defesa, de fazer, acredito eu, as comparativas, e por ter tido, vereador Luciano, todo aquele aprendizado, todo aquele trabalho que foi durante a comissão processante, entendo, na minha simples visão, que ajudou muito a diferenciar todos esses fatos que foram demonstrados e que foram feitos na denúncia. Era isso que nós tínhamos a relatar e, obviamente, acompanhamos o relator. Obrigado, vereador. Enio Rigatti. Vereador Isabel, por favor. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Eu fiquei muito surpresa e chocada com o pedido de arquivamento do relator da comissão, pois temos fatos e questões longe de ser esclarecidos, como disse o vereador Fred ali. Por exemplo, a viagem a Dubai, né, a contratação do próprio prefeito pela Santa Casa, que no caso, assim, ou seja, ele se contratou, ele mesmo se paga, né, pois a Santa Casa está sob intervenção da prefeitura. Se é fora da lei, então por que ele está fazendo? Então ele vai ter que provar, né? Eu acho que tinha que ser mais investigado isso aí. Então, assim, a utilização do kit Covid, que ficou comprovado que não é eficaz, nunca foi eficaz. Então, eu acho que essas questões precisam ser bem investigadas mesmo. Me causa muita surpresa também o vereador
que há bem pouco tempo atrás afirmavam com veemência que aqui na plenária da Câmara dos Vereadores e nas rádios locais, a série de irregularidades cometidas pelo governo, né, que um dia teriam que explicar. Bom, tivemos a chance, não foi explicado. Mas aí, vamos ver o que vai acontecer, né? O meu voto vai ser contrário, já está explicado o meu voto. Obrigado, vereador Isabel. Vereador Alex, por favor. Bom, boa noite, vereadores, vereador Isabel, pessoas que nos assistem, nos escutam. E, presidente, Renato, eu fiquei, confesso que confuso com o relatório e com a fala agora do vereador Luciano Terra e com a fala do vereador Fred também, pela suspeição que ele mesmo aponta agora aqui, do seu relatório, dele não ser da comparação com a situação em São Gabriel. Aqui o vereador Luciano você pode explicar melhor, mas ele levantou essa suspeição pela jurisprudência lá em São Gabriel. O vereador Fred fala que o governo levantou a suspeição do vereador Luciano Terra para ser o relator, e lá foi aprovado, ele continuou como relator, perdão. Isso não sei, me causa estranheza, não seria a necessidade de uma nova indicação de um novo relator? Bom, porque... Por favor. Vou fazer uma parte como presidente da comissão para explicar essa questão. Acho que as pessoas querem saber isso. Essa questão foi levantada pela defesa como preliminar, ou seja, antes do julgamento do mérito, se julga algum fato que possa impedir o prosseguimento do processo. Essa foi uma questão levantada pela defesa prévia. Na reunião da comissão, quando nós discutimos o voto do vereador Luciano, eu apresentei o meu voto concordando com esta preliminar, mas nós não discutiremos esta preliminar aqui porque ela foi rejeitada na comissão. Por 2 votos a 1, o relatório foi aprovado e essa preliminar foi afastada. Então ela não está mais em discussão, apenas como argumento, mas a gente não pode retroagir a esse ponto para apenas se tivesse sido aprovado na comissão, que não foi. Obrigado, vereador, mas segue com estranheza, porque o vereador levantou essa suspeição aqui, levanta até a situação do arquivamento da comissão, do prosseguimento da comissão, essa situação. E, bom, assim, o sentimento que se tem, o sentimento que tem nas ruas, é que não houve investigação. O sentimento real é esse, não houve investigação. Quantas reuniões houveram, né? Foi muito rápida essa decisão, e é uma decisão que não vai de encontro, né? A vereadora Maria Fernanda trouxe aqui várias acusações que necessitavam de serem melhor investigadas, e elas não foram. E esse sentimento a gente recebe nas ruas, uma maioria bem silenciosa, que nos fala, que nos contata. Então, eu vou votar contrário novamente ao arquivamento do processo, do relatório do vereador Luciano Terra, por entender que as pessoas estão esperando essa resposta aqui da Câmara de Vereadores, pois é de responsabilidade da Câmara de Vereadores. E a gente que fala tanto da nova política, de um modelo diferente, acho que esse era um recado que a gente podia dar aqui dentro, de não prejulgar o prefeito, mas seja apuradas melhor as investigações. Não houve essa apuração. Tem situações que não estão na CPI Covid, então tinham coisas que a gente precisa melhor ser informados. A defesa prévia ela não trouxe novas defesas, novas provas. Somente corroborou com o que está sendo acusado. Eu acho que a Câmara de Vereadores está se abstendo da sua responsabilidade nesse momento, por isso, em respeito à própria vereadora Maria Fernanda, que teve a grandeza, a força de uma grande mulher que ela é, forte, a gente deveria votar pelo prosseguimento da investigação, que é o que o povo está esperando. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Alex. Mais alguém?
Não, deu uma só, né? Vereador. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pela Jaguarão FM, também pelo site da Câmara, nossa saudação, nossos cumprimentos também quem acompanha a sessão pelo lado de fora da Câmara, também nossos cumprimentos, vereador da bancada do MDB, Leandro Bonô, também em nome aqui, vereador Enio Rigatti, vereador Ricardo Pereira. Bem, de início então, né, eu acho que é uma discussão importante em torno do início dessa discussão. Podemos dizer assim que a defesa coloca a nulidade da formação da comissão processante e a jurisprudência para isso. Já tem decisões em relação a isso. Então há um erro na formação da própria comissão processante. Então não adianta aqui nós analisarmos o mérito da denúncia da vereadora Maria Fernanda, do Partido dos Trabalhadores, que inclusive não está nessa casa, poderia acompanhar aqui a sessão, mas não está presente. Há um erro na formalidade. Então, é importante aqui que a gente tenha esse diálogo aqui, né? Eu respeitei todas as falas e entendo também essa posição. Claro. Sim. Então, voltando ao raciocínio, né? A gente... Isso. Não, pois eu estou manifestando, gostaria que respeitasse a minha fala, é que eu respeito todas as falas, né? E quando... eu gostaria de falar, vereador Fred. Eu não consigo manifestar minha posição, vereador presidente. É lamentável aqui. Eu não consigo manifestar. O vereador Fred já me destituiu da presidência da CPI. Agora quer destituir o vereador relator. Não quer deixar eu falar aqui no plenário. Então o que eu estou fazendo aqui, vereador? O senhor tem que ocupar a minha cadeira. As duas cadeiras. Realmente é difícil. É difícil, vereador Fred. Conviver assim, quando é de um lado, é contra. Quando é a favor, aí o senhor tem essa posição. Realmente fica muito difícil. Eu não vou nem entrar aqui no mérito da discussão da própria denúncia. E eu queria aqui, vereador Luciano Terra, eu acho que o senhor conduziu essa análise em relação à defesa, né, do prefeito Fávio. O senhor conduziu uma análise técnica e analisando a defesa, sem entrar na questão da própria formação da comissão processante, ela ali afasta todas as denúncias em relação às denúncias apresentadas, então, pela denunciante. Então, eu acredito que o senhor, como relator, e como foi voto pela maioria, vereador Ricardo, e isso é importante, essa jurisprudência de São Gabriel, que o senhor levantou, de forma séria, responsável pela comunidade, pelas pessoas, sabendo que um impacto político, de um julgamento político por esta casa, neste momento, usando inclusive elementos da própria CPI, com certeza poderíamos estar aqui comentando aquilo que eles querem, que é fazer justiça. Não é esse o nosso papel. É fiscalizar e encaminhar todas as questões para os órgãos competentes que lá sim estão fazendo esses encaminhamentos. O avanço do próprio relatório da CPI. Então não cabe aqui, e há questões apontadas pela própria denúncia, que são anteriores à própria CPI. E aí fica o questionamento, por que não abriram a comissão processante anterior à própria instalação da CPI? Então há uma maneira aqui, uma utilização do trabalho da CPI de forma oportunista, podemos dizer assim, sem falar outros adjetivos desse trabalho que foi feito, vereador Luciano Terra. E eu lamento, eu não queria estar aqui hoje, votando aqui pelo arquivamento de uma denúncia de uma comissão processante. Realmente, nós tínhamos que estar aqui pensando
votando projetos para o interesse da comunidade. Esse é o objetivo, vereador Alex. Votar aqui projetos que beneficiem a comunidade. Não estar aqui hoje votando algo que está completamente irregular, que não passa de uma plataforma, de um instrumento para criar narrativas e atingir determinados públicos, beneficiar determinados setores políticos, com o objetivo claro de antecipar o período eleitoral. Realmente é muito triste, doutor Renato, nós convivermos aqui na abertura, num trabalho sério que foi feito pela relatoria da CPI, e logo depois a instalação de uma comissão processante, atropelando todo o processo legal. Então, pela nulidade da própria processante, sem analisar o mérito, eu voto pelo arquivamento da denúncia. Seria isso meu voto, senhor presidente. Obrigado, vereador Leandro. Eu gostaria, nesse momento, de fazer só um esclarecimento, vereador N. Quando o senhor coloca a composição da CPI, né? A CPI da Santa Casa... Eu acho questão de ordem. O senhor não está aqui para dar aula e ninguém se falou a questão política. Não. Ninguém faz nada, Só, doutor Renato. só justificar os 3 membros. Eu acho que o senhor tem... Por favor, eu vou falar. Vereador, é só em relação à composição, vereador. Não é mérito político nenhum, é uma composição. Eu posso dar explicação, certamente, respeitando a nossa casa, só isso. Vou dar explicação clara, técnica, não é nada político, por favor. A partir do momento que se institui uma comissão parlamentar de inquérito, a representatividade de todos os partidos está reservada. Na comissão parlamentar de inquérito em relação aos combustíveis, nós tivemos 3 membros, visto que o Partido dos Trabalhadores e o Partido Progressista não quis nomear membros. Por isso, essa comissão ficou com 3. Nesta outra, ficaram 5, porque foi nomeado. Sim, então, exato, eu estou dando a explicação, é para a comunidade, é para a comunidade, não para o senhor. É para a gente ter essa clareza, simplesmente. Por isso. Então, não, perfeito, eu tenho direito a explicar. Obrigado. Desculpa a intervenção, mas era sem, como dizer, uma coisa extremamente técnica. Por favor, vereador Leandro. Ânimos acalorados, né? Mas vamos lá. Bom, em relação ao tudo que se falou aqui, né? Eu tenho algumas posturas divergentes, diferentes de tudo isso. E começo lá pela situação, eu vou interromper quando nós... Por favor, vereador. Obrigado. Bom, eu vou começar lá pela situação da CPI. Na verdade, nós temos na CPI um dos elementos que carregam para a CPP. Então, o que acontece? Ela é um dos elementos, existem vários outros, né? Porém, quando nós chegamos no ponto de trabalharmos uma CPI, quando nós encerramos um relatório da CPI e resolvemos abrir a CPP, nós também sabemos aonde esta CPP pode chegar. Ela pode chegar num arquivamento, ela pode chegar numa cassação. E daí vem o conflito em que eu vejo ali, né, discordando um pouco da fala do relator, aonde nós temos uma grande responsabilidade em julgarmos o prefeito. Sim, nós temos grande responsabilidade em julgar o prefeito, com certeza. Porém,
Tudo isso se assemelha como, digamos aí, num tribunal do júri, um júri popular, onde a comunidade que sente a agressão sofrida por aquele que cometeu a transgressão, ela também está lá colocada para julgar, né? Não é o juiz que está lá julgando, é o tribunal do júri. E nós estamos aqui da mesma forma, juízes não togados, fazendo a nossa parte enquanto comunidade. E hoje nós estamos aqui, fomos há um tempo atrás forjados a este palco, a este cenário, né? Para que nós viéssemos a entregar para a comunidade o seu julgamento, o julgamento que ela quer fazer. Não é uma totalidade? Não, realmente não é uma totalidade. Estamos mexendo com vidas, estamos mexendo com votos que foram dados? Sim, estamos. Mas nós somos capazes de fazer isso. E a lei nos dá o direito, que deixa de ser um direito e se torna um dever quando nós nos confrontamos com coisas escusas. Então, dentro dessa possibilidade, nós temos sim total liberdade para julgar o que vem à casa para ser julgado. É uma possibilidade nossa. No mais, eu vejo também ali em alguns problemas da situação do arquivamento, do pedido do arquivamento. Sim, algumas situações passam aí, com certeza, mas vamos entender que defesa sempre será defesa. Existe defesa para um estuprador. E preliminarmente ele vai dizer que o estuprador é inimputável. Ele está buscando a defesa, ele está buscando a salvação. E a defesa que chegou até esta casa, para mim, ela é simplesmente uma defesa. Ela não encontra a robustez que alguns falaram por aí. Até porque ela não conseguiu, no meu entender, esgotar todas as possibilidades. E aonde que eu me encontro com este tema ao qual estou falando? Por exemplo, viagem a Dubai. Lá na viagem a Dubai temos a situação de que ele pode ir, que isso, que aquilo, mas ele não precisava ir e ele sabia que não precisava ir. Ele sabia que não tinha a possibilidade de comprar as vacinas. Eu tenho batido claramente aqui para todo mundo que existe uma liminar que impedia o prefeito de comprar. O Ministério da Saúde não estava atrasando a compra, nem a entrega e nem a aplicação. E o juiz foi claro quando disse para ele isso. Então ele não precisava ir, ele sabia que ele não compraria. Mas o que confronta com isso tudo é que as pessoas, muitas leigas, acreditavam que o nosso prefeito viria com as vacinas na mala. Lamentavelmente é isso que acontece, esse é o problema. O ir ou não ir, é uma atitude dele. Se tinha que pedir autorização para a Câmara dos Vereadores, ok, perfeito. Mas o meu voto foi com base na liminar indeferida, de que ele não poderia comprar, e ele sabia disso, mas não explicitou para ninguém. Outro detalhe lamentável é ver também na defesa, esta defesa que eu digo que para mim não tem robustez, precisa ser identificada e precisa ser contraposta. Ainda é vaga para mim, muito vaga. Nós precisamos entender claramente o que está acontecendo. As pessoas precisam de respostas. E dentro dessa situação eu encontro a promoção pessoal. Senhores, a promoção pessoal está aí, a olhos nus. E diz lá que houve um entendimento que o Ministério Público determinou foi retirado. E o resto? Por que continua na página da Prefeitura? Vão dizer que não? Procurem no dia 11 de julho, às 11 horas e 30 minutos, se vocês não vão encontrar a promoção pessoal do Dr. Fábio Teles, Nossa Saúde em Boas Mãos, Nossa Vida em Boas Mãos. Procurem no vídeo postado anteontem, quando da inauguração da UBS da Kennedy, se posterior à banda tocar não estava lá Dr. Fábio Teles, Nossa Saúde, Nossa Vida em Boas Mãos.
Então há de se ser conciso, há de se ser preciso quando se traz uma defesa prévia. Tem que haver moralidade na defesa, e não, para mim não encontro esse viés. E quero deixar claro aqui que a minha situação não passa por siglas partidárias. Eu não estou vendo PT, MDB, quem quer que seja, não estou vendo Lula, não estou vendo Bolsonaro, não é esta sigla que me coloca entre vocês. Não é esta sigla e não será. Eu estou aqui pela moralidade, pela intenção de ajudar essa comunidade que me forja através do voto, como um pedido de socorro, para que as coisas aconteçam. É por esse motivo que eu estou aqui. Obrigado às vaias, mas é por vocês também. Embora não tenham votado, também sou vereador de vocês. E no mais, gente, assim, ó, dentro de tudo isso, dentro de tudo que se pode apresentar aqui, eu vejo algumas falas que me causam temor. Mas tudo bem, são fatos para serem discutidos em outros momentos, não é isso que traz aqui. Nós realmente não estamos julgando aqui a cassação do prefeito, não vem ao caso, não é isso. Estamos julgando o prosseguimento da investigação e dentro dessa possibilidade, já digo de antemão que o meu voto é sim para que prossigam investigando, porque a comunidade precisa de respostas e eu estou aqui para dar respostas para esta mesma comunidade. Obrigado, vereador Cristiano. Passamos então agora à votação. Vai. Eu vou esclarecer. Eu vou esclarecer como é o rito. Vereador Cristiano. Então, esclarecemos de quem votar favorável ao parecer do relator estará concordando com o arquivamento da denúncia. Estes ficarão sentados. Quem discorda do parecer do relator e o arquivamento da denúncia, levante-se. Então, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários ao arquivamento, levante-se. Vamos fazer nominal a votação, então, específico. Não necessariamente. Já que é... do recebimento, né? O mesmo rico do recebimento. O presidente é o doutor Renato, está dizendo que é a maioria. Eu não consigo entender isso aí. Eu acho que o doutor Renato está sendo consensual, ele está vendo que é a maioria. A maioria simples pode ser assim, mas se a nominal abarca, você pode fazer nominal porque o maior abarca o menor. Você pode fazer nominal. Isso não, vereador Leandro, por favor. Isto não muda o voto de ninguém. Vamos fazer nominal, simples. Por ordem alfabética, vereador Alex, seu voto. Eu voto contrário ao arquivamento do relatório do vereador Luciano Terra, por entender que há muito a investigar, e é isso que as pessoas esperam de nós. Contrário. Vereador Enio. Voto com a coerência do relator Luciano Terra. Favorável. Favorável ao relator, ao relatório. Fred. Voto contrário ao relatório, contra o arquivamento das denúncias, pelas razões que já expus no meu voto na comissão processante. Cristiano. Pela falta de robustez da defesa e pela necessidade de respostas à comunidade, eu voto pelo prosseguimento da investigação. Vereadora Isabel. Meu voto é contrário também. Luciano.
Voto, obviamente, pelo arquivamento das 10 denúncias contra o prefeito municipal. Vereador Leandro. Contra a demagogia, a politicagem e essa forma baixa de fazer política, eu acompanho o vereador Luciano Terra. Vereador Ricardo. Eu voto pelo arquivamento. Então temos 4 votos. Vereador Alex, vereador Fred, vereador Cristiano e vereador Isabel. Votos contrários ao arquivamento. Temos vereador Enio, vereador Luciano, vereador Leandro, vereador Ricardo, favoráveis ao arquivamento. Considerando, então, 4 votos favoráveis, 4 votos contrários, eu vou dar o meu voto para a decisão. Eu gosto de ser bastante didático. Não sei se posso falar sentado. Visto que hoje nós estamos votando em relação à comissão processante. O voto, a tramitação da CPI da Santa Casa passou. Todo esse trâmite que foi feito, as oitivas, as pessoas vindo fazer seus depoimentos, a parte da contabilidade da Santa Casa, a parte médica, a parte dos pacientes, isso tudo está no contexto da CPI, o qual todos os tópicos que foi levantado, todas as possibilidades de improbidades, esses tópicos todos foram alencados pela comissão, uma relatoria clara do vereador Luciano Terra, visto que, e foi todos encaminhados. Não tem uma denúncia, um levantamento que não tenha sido encaminhado ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho de Contabilidade. Então, esta parte está definida. Neste contexto, foi-se inserida a possibilidade de fazer uma comissão processante a partir de uma denúncia feita por uma vereadora, nossa colega, vereadora Maria Fernanda. Esta denúncia foi acatada pela Casa para dar a possibilidade de defesa do prefeito. Tem tópicos da denúncia da Casa, da vereadora Maria Fernanda, que já estão contempladas dentro da CPI, que todos já foram encaminhados. E o relator, eu vou me deter em alguns tópicos em que ele foi muito claro, né? E a partir do momento que a gente acatou a comissão processante, a defesa imediatamente do senhor prefeito foi enviada a esta Casa. Foi dado parecer pelo arquivamento, não por unanimidade, dentro da comissão, com um voto paralelo, para dizer assim, alternativo do vereador Fred Nunes. Mas a comissão em si entendeu pelo arquivamento. Dentro de alguns tópicos que foram elencados, em relação ao tratamento precoce dos pacientes de coronavírus, com medida responsável, palavras do nosso relator, e prudencial, não cabe nesse momento apontar punição político-administrativa do gestor sobre o fato ainda a ser investigado. E isto é muito técnico. E isto foi encaminhado para onde? Conselho Regional de Medicina. Então, essa avaliação não vai ficar sem resposta. Ela vai ter a sua resposta. A comunidade vai ter a sua resposta.
mas dentro do órgão específico. Em relação à viagem a Dubai, foi outro contexto dentro desta casa, onde nós tivemos várias interpretações, visto que o voto coube a mim também, onde 4 colegas optaram pela ida e 4 colegas optaram por não ir a Dubai. E era um momento de muita angústia da comunidade, dos vereadores. O Covid estava numa situação muito grave no país inteiro, no mundo inteiro, e a vacina era e é a única alternativa de vida para as pessoas. E a Câmara já tinha aprovado R$1 milhão para ter uma possibilidade, de, sei lá, vai aparecer alguma coisa, então vamos reservar esse recurso. E isso foi um debate dentro da casa que a gente teve, né, satisfação de ter aprovação de todos, ninguém ia ser diferente. Então, o recurso foi reservado, R$1 milhão. O presidente do consórcio, que era o nosso prefeito, de um consórcio da região sul, de vários municípios, teve a possibilidade. Até a gente falou, olha, é difícil? É difícil. Mas se vai lá, o que se compra? São R$1 milhão, nós vamos ampliar a nossa vacinação, vamos ajudar. E eu fiquei numa situação, o voto era meu, e eu disse, não, mas, pô, eu sou médico, eu quero que as pessoas vacinem. Os municípios todos de uma região inteira, buscando a possibilidade. É difícil? É, mas não é totalmente, assim, certo que não vai conseguir. E eu acho que o prefeito teve uma postura coerente, no momento que foi, entendeu que não deu para comprar, não comprou. Então, não teve ônus público, não teve dinheiro do nosso município, não teve diária, não gastamos R$1 milhão em vacina. Pode-se dizer o argumento, não, ele já sabia que não ia conseguir. Então, essa dúvida podia ter ficado. Se ele não fosse, quem diria que não ia conseguir? Então, infelizmente não conseguiu. Então, esse fato, será que é passível de dizer, não, esse prefeito não merece estar onde ele está, ele tem que ser tirado do caso? Não é, eu estou antecipando um voto posterior, até quem sabe. Não é isso que nós estamos definindo, né, se segue ou não. Mas isso faz parte do contexto. Essa análise futura existe. Outro fato. A pessoa jurídica, o qual o prefeito é sócio da Santa Casa, estão exercendo. Então, o relator também foi, eu acho que bem coerente, colocando que o fato denunciado já está encaminhado ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Já uma farta entidades que vão analisar esse contexto. Tribunal de Contas, Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal, Polícia Federal, para investigação e responsabilização se for constatada infração de responsabilidade do gestor municipal, conforme indicado no relatório final da CPI. Que no relatório já tinha sido encaminhado para essas entidades. O que torna o julgamento político-administrativo, neste momento, uma antecipação sem lastro jurídico, já aprovado pelo Poder Legislativo. Então, esse pronunciamento será feito dos órgãos judiciais, policiais, de fiscalização, solicitando, então, o arquivamento desta denúncia. Eu vejo que o prefeito, como médico, ele se coloca numa situação bastante difícil. Será que esse plantão, ele fez aos fins de semana, já fazia anteriormente, e a pedido da própria equipe da obstetrícia, será que pode ajudar para que no final de semana não feche o serviço? Que, de repente, uma pessoa vai ter que se dirigir a Pelotas, vai ter que ir numa ambulância, vai ter que... porque não tem obstetra no momento. Será possível? Eu acho que isso ele fez, né, de forma, né, de buscar o melhor para
população e para a cidade que ele está administrando. Não gostaria de julgá-lo administrativamente por um ato que, na verdade, eu posso pesar assim, a parte técnica, jurídica, legal, mas a parte humana, aí eu acho que pesa um pouquinho mais. Então, eu acho que foi prudente, senhor relator, o arquivamento deste fato e também o encaminhamento deste fato aos órgãos que o senhor elencou aqui, bastante amplo, que vai nos trazer uma resposta. Para mim, para os vereadores, para a comunidade como um todo. Outro aspecto, em relação ao cônjuge na Secretaria da Saúde, prestar serviços. Então, também outro fato, que foi extraído, pode-se dizer, da própria composição da Comissão Parlamentar de Inquérito. O fato denunciado já está encaminhado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal, Polícia Federal, investigando as responsabilidades conforme indicação do relatório final da CPI Covid Santa Casa. Então, neste contexto, em relação às outras denúncias que teve, pode ser consenso na própria comissão, visto que não teve nenhum voto contrário em relação às outras denúncias. Então, aí teve a unanimidade dentro da comissão e o nosso relator ele foi muito coerente na sua conduta da CPI e foi muito prudente na sua ação na comissão processante. E, por esses motivos, considerando esse aspecto, acredito que também é prudente que a gente avalie e espere a ação desses encaminhamentos que foram feitos. Acho que a Casa, a Câmara de Vereadores cumpriu seu papel, sim. Cumpriu um papel muito importante na CPI, foi uma CPI onde envolveu foi muito ampla, no aspecto contábil, no aspecto de ato médico, no aspecto de humanização da Santa Casa, aspecto da estrutura contábil, repetindo, então, da estrutura de serviços, isso já foi analisado, está sendo encaminhado. Diferente da outra CPI que tivemos, da Santa Casa, que foi mais... E não surgiu nenhum fato para que se buscasse uma cassação do prefeito. Mas aí foi mais robusta e teve essas possibilidades de alguns colegas, de qualquer cidadão, ter essa interpretação de buscar a formação da comissão processante. Então, diante desses argumentos, desse entendimento, como eu digo, o voto é um sentimento e o voto tem que ser respeitado. Eu respeito o voto de todos, certamente opiniões, a sensação de que o que a gente pode para servir a comunidade, acho que todos têm esse mesmo entendimento, mesmo votando favorável ou contrário, acho que os argumentos são claros, não quero prosseguir para investigar mais, mas ninguém está pensando na cassação aqui, é na continuidade ou não. Mas eu acredito que já foi e será, ao longo do tempo, esclarecido também, como foi proposto pela comissão pela CPI, e eu solicito e acompanho o voto do relator, solicitando o arquivamento das denúncias. Então, sou favorável ao voto. Diante disso, este poder se manifestou por 5 votos favoráveis ao arquivamento, com 4 votos contrários ao arquivamento.
Passamos a assuntos gerais. Vereador Fred. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, nesse espaço de assuntos gerais, encerrado e passado, então, esse debate da comissão processante, eu quero dialogar com todos os colegas a respeito dos problemas que a gente enfrentou e verificou, inclusive agora, né, na fala do vereador Enio, com o esclarecimento do presidente doutor Renato, né, e que é urgente que a gente faça, evidentemente que não vai ser possível esse ano, mas que a partir do ano que vem a gente consiga fazer uma revisão do nosso regimento interno, uma revisão da nossa lei orgânica, estabelecer isso a partir de uma comissão ampla, composta com a participação de todos os vereadores que assim desejarem, porque isso certamente facilitará o trabalho da Câmara, e isso também se constituirá numa homenagem ao trabalho dos servidores aqui da Câmara, né? E aí eu quero fazer esse registro aqui, mais uma vez, na pessoa da doutora Tatiana, a dedicação com que ela tem... com que ela tratou e trata cotidianamente todos os temas relacionados com a imagem do Poder Legislativo, com o papel do Poder Legislativo, sempre buscando orientar a todos os vereadores, indistintamente, mas especialmente a mesa diretiva, que é quem tem esse papel, que façam os procedimentos dentro daquilo que a lei determina, dentro do que o nosso regimento determina, porque isso protege a todos nós, protege os vereadores e protege o nosso poder. Então, pode parecer preciosismo, né, mas eu havia comentado antes com o doutor Renato, a votação precisa ser nominal, por quê? Porque ela respeita o mesmo rito para o recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia ele precisa de uma votação nominal. O arquivamento também precisa. O mesmo quórum, o quórum de maioria, ela foi recebida por maioria de 5 vereadores e 3 contrários. Agora ela foi arquivada por maioria de 5 vereadores e 4 contrários com voto do presidente. Então essas coisas que eu penso que a gente deve ter como compromisso coletivo, entre nós, e como compromisso da nossa passagem pelo Poder Legislativo, e também como uma homenagem ao trabalho dos servidores que aqui permanecem, que aqui se dedicam, a gente fazer essa revisão do regimento interno e da lei orgânica. A lei orgânica precisa ser adequada em uma série de questões, só de reforma da Previdência. Eu conversava outro dia com a doutora Tatiana, acho que deve ter umas 3 reformas da Previdência que a lei orgânica ainda não abarcou. Talvez até discutir se tema, a questão da Previdência está na lei orgânica do município, porque ela é tratada de forma federal e é tratada na legislação municipal complementar. Então são questões que eu tenho certeza que isso não dá voto, porque as pessoas não fazem, isso não gera um benefício imediato para a comunidade, mas isso gera sim um benefício fundamental, que é do fortalecimento do poder, que é do fortalecimento da democracia, e sim é um benefício para a comunidade. Então eu acho que muitos dos embates que a gente teve, muitas até mesmo das dificuldades de entendimento decorrem disso, né? E aí acho que foi bem o que o vereador presidente agora esclarece, né, que este momento, exatamente o que nós estávamos discutindo, não era o momento da cassação do prefeito, né, e sim o prosseguimento ou arquivamento de uma denúncia que foi feita. Então, eu acho que eu, como presidente da comissão que se encerrou hoje, acho que todos nós, os membros, cumprimos o nosso papel de forma adequada. Tenho a minha absoluta consciência tranquila em relação a isso. Acho que a divergência em relação
ao voto, ela é uma divergência de natureza político-jurídica, ela não tem em nenhum momento qualquer análise sobre o pessoal, o caráter, enfim, do vereador Luciano, eu sei que ele sabe disso, né? Enfim, eu acho que nós temos que, passado isso, também ter uma responsabilidade em relação às pautas que nós vamos tocar para agora adiante. Nós recebemos hoje um projeto na Câmara que eu acho que pode simbolizar esse novo momento, que é o projeto de antecipação da devolução dos recursos da Câmara para pagamento de 13º salário e para aquisição de um carrinho anestésico. Por que eu acho que esse deve ser um projeto que pode simbolizar esse novo momento? Porque esse projeto foi retirado de pauta no auge da CPI, por pedido do governo, por conta de um pedido de informação que o vereador Luciano fazia e que o governo não queria responder. E ele foi retirado de pauta naquele momento. De lá para cá, se agudizaram os debates, se atritaram mais os ânimos, mas, enfim, chegamos agora a uma situação de um recomeço, um reinício na relação do Poder Legislativo com o Poder Executivo. E esse é o símbolo. O Poder Executivo reenvia este documento, esse pedido. Reenvia esse projeto solicitando a antecipação dos recursos da Câmara de Vereadores, os recursos que a Câmara economizou ao longo do ano, para fazer frente a essas despesas da Santa Casa de Caridade. A compra do carrinho anestésico, que outro dia a vereadora Isabel questionava por qual motivo ainda não tinha sido comprado, e o pagamento de parcela do 13º. Eu tenho certeza que as informações que serão solicitadas, ou se o vereador ainda não as tiver, pelo vereador Luciano, que foi quem solicitou na época, ou por qualquer outro vereador, agora serão atendidas. E esse impasse que se teve até esse momento, eu acho que agora, doutor Renato, ele está resolvido e a gente... E eu me comprometo, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em dar o parecer esta semana desse projeto, para que a gente tenha condições de, se todos os vereadores assim concordarem e estiverem satisfeitos, que a gente possa, já na semana que vem, aprovar esse projeto e tratá-lo como esse símbolo desse um novo momento que nos exige responsabilidade na relação entre os poderes executivo e legislativo. E por fim, finalizo reiterando a necessidade de a gente fazer essa reforma do regimento interno da lei orgânica. É isso, obrigado. Muito obrigado, vereador Fred. Pela primeira vez, vereador Isabel, por favor. Bem, eu quero dizer que eu respeito o voto de todos, do vereador Luciano também. E também, para dar uma lembradinha no doutor Renato, que o senhor foi na Rádio Gaúcha e já tinha dado seu voto, que o senhor não ia ser o contrário à cassação, mas tudo bem. Só uma lembrada. Vereador Bonô também, que fez a sua defesa entusiasmada, está bem, do governo, está certo. Só que tem umas coisas que ele já fez, né? Na CPI, as denúncias mesmo, que já foram encaminhadas, então isso aí juridicamente vai levar 10 anos ou mais, talvez. Está prejudicando o governo dele mesmo. Então, eu acho que o governo agora dele, que ele é o líder, né? Acho que nunca vai ter perdão. Também, infelizmente, a população vai continuar descrente com alguns políticos, infelizmente. A maioria vai achar que vai acabar em pizza, mas a CPI não vai acabar em pizza. A cassação do prefeito encerrou esse assunto, para mim encerrou, para nós todos. Vamos continuar agora, como disse o vereador. O vereador Leandro, como líder do governo, vamos continuar tentando trabalhar juntos. Né? Eu acho que chega, né? Por enquanto chega. É isso aí, uma boa noite.
Obrigado, vereador Isabel. Vereador... Mais alguém? Mais ninguém se manifesta? Vereador Alex, por favor. Bom, vereador presidente, doutor Renato, demais vereadores, eu passo aqui para a minha última fala, que eu acho que agora é a última fala, né? Mas, bom, deixar claro que, como a vereadora Isabel falou, a gente respeita os votos de cada um dentro da democracia. Acho que foi para isso que me candidatei. Claro que a gente vai para uma eleição pensando em realmente trabalhar, em estar aqui e participar de construções, e acabei que vim para 3 sessões com esse fim, que não era o meu principal, não é o ideal, mas acho que é uma responsabilidade que cabe a nós, e dela a gente não deve fugir, e eu não fugi também. Bom, eu tenho umas pautas que eu lido na minha vida, né, não tão política assim, porque não estou 24 horas dentro da política, como vocês todos aqui, mas algumas pautas que a gente já lida, por ser um servidor de uma estatal. E aí eu queria chamar a atenção para a nossa comunidade, para os vereadores aqui, que está acontecendo o Plebiscito Popular Rio Grande do Sul, que o governador Eduardo Leite conseguiu, via Assembleia Legislativa, aprovar a retirada do plebiscito para a privatização das estatais no Estado, e há também ameaças de privatizações no governo federal também, questão de Eletrobras, ameaça do Bolsonaro na questão da Petrobras, né, Correios, ameaças diversas aí, Banco do Brasil geralmente também. Então está tendo uma consulta popular para que as pessoas possam votar via internet, consultando a população se é a favor ou não das privatizações de todas as estatais. Tá? Então a gente tem já divulgado em nossos meios aí as pessoas que mais defendem a não privatização. E na sexta-feira a gente está se organizando para uma urna na rua mesmo, para a gente colher os votos. E gostaria de contar com os demais vereadores nessa divulgação e participação, aqueles que concordam com a não privatização do nosso patrimônio público. E eu quero deixar aqui um material que o nosso assessor Alencar me deixou, que é bem interessante para quem defende as privatizações, né? 3,3 bilhões foi o valor que a mineradora Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale, foi vendida em 1997. Somente as suas reservas minerais eram calculadas em mais de 100 bilhões à época. 3,3 bilhões ela foi vendida. 1998 foi o ano que a Telebrás foi privatizada. Hoje o Brasil tem uma das tarifas de telefonia mais caras do mundo, e as operadoras são as recordistas de reclamações no Procon. Todos nós passamos por isso, tenho certeza disso. 1997 foi o ano que a Argentina privatizou seus Correios, com a promessa de aumentar a eficiência, a mesma promessa atual. A ideia deu tão errado que a empresa precisou voltar ao controle do Estado, e em 2003, com um rombo de 300 milhões, hoje o que vale a 1,5 bilhões. Reestatizou na Argentina os Correios. 312 foi o número de cidades em mais de 36 países que reestatizaram o tratamento de água e esgoto após piora no serviço e preços abusivos. Está acontecendo aqui no estado, lá em Uruguaiana, acho que todos já ouviram falar que o governo lá está muito preocupado com a situação da privatização da água e com a possibilidade de reestatização também. Eu tive semana passada reunido veio até a nossa cidade o deputado Henrique Fontana e o deputado Zé Nunes, que tem sido um parceiro da nosso município, com recurso tanto para a Orla do Rio, Ferrujão, na época em que eu era diretor de esportes no governo do Cláudio. E através de umas demandas que lá na eleição eu tive tratativas com eles, através do mandato do deputado Zé Nunes, estamos conseguindo duas emendas para 2 praças de esportes. Eu quero reiterar aqui de novo, 2 praças de esportes, uma para o bairro Patacão,
tivemos reunido com a comunidade lá, já está em tratativas, já nos reunimos com o próprio vice-prefeito, já definindo o que vai ser feito lá, com a Secretaria de Planejamento. E também nos reunimos com o bairro Sagrada Família, o antigo bairro Maier, que também vai receber uma praça lá de esportes, uma emenda de 250 mil, que também vem através do mandato do deputado Zé Nunes e do deputado Henrique Fontana. Uma área que também eu milito bastante, é uma área que eu tenho muita identificação, e provavelmente me trouxe até aqui, é a área de esporte. E há pouco tempo houve uma manifestação do esportista de Jaguarão aqui, o Marcelo Kechner, o Celinho, com a iniciativa de tentar realizar um campeonato varziano de futebol. E ele, talvez pelos meios, pela frustração de não haver competição, Jaguarão faz 2 anos que não há competição alguma, de nada. A competição em Rio Branco, a competição em Arroio Grande, a competição em São Lourenço, a competição em Canguçu, a competição em Erval e aqui em Jaguarão não. E ele resolveu, por iniciativa própria, realizar um campeonato municipal de futebol de campo, varziano. E a Secretaria de Educação, ela vetou o empréstimo do campo. Ele já estava organizado com as equipes, com a arbitragem e tudo mais. E a Secretaria de Educação acabou vetando em virtude dos protocolos de Covid, que a gente entende que eram possíveis de serem, de alguma forma, ter mediado. Né? A gente até conversou com o vice-prefeito, Rogério Cruz, e uma conversa formal. Acho que há ainda uma possibilidade de a gente conseguir concretizar algumas coisas nessa área aí. Eu me coloquei à disposição a ele para poder ajudar com a experiência que tive e com o conhecimento que eu tenho dessa área também. E fica claro aqui, e aí é uma defesa que eu faço há muito tempo, e era um caminho que acho que eu ia chegar, no fim, por questões profissionais eu acabei saindo da cidade, a necessidade da estruturação do esporte em Jaguarão. Né? A gente já teve uma liga de futebol, a gente precisa de um conselho de esportes para que o recurso chegue em todas as modalidades. A gente tem modalidade de boxe, um grupo que faz um trabalho fantástico aí com recuperação de jovens, com inclusão social, pessoas em vulnerabilidade social. As escolinhas de futebol, de futsal, que já falei aqui, estão terminando, estão desistindo por falta de apoio, por falta de incentivo. Em outras modalidades, o quanto que o esporte com o turismo ele pode agregar à nossa cidade. A gente tem uma orla maravilhosa e linda ali, e a gente precisa fundamentalmente estruturar o esporte. Por isso que a gente acaba que não fica dependendo de aquele governo gostar ou não, né, ou ter alguém muito bem relacionado com isso para que as coisas aconteçam, ou a sociedade civil também induzir o governo, né, para que aquilo, e mostre que aquilo é importante, por tantos outros fatores que eu poderia enumerar aqui, inclusão social, entretenimento que seja, né, a prática de esporte tem tantos benefícios aí que a gente precisa ter um olhar mais apropriado para isso, e peço, me despedindo aqui, peço que vocês, os demais vereadores aqui, teçam um olhar para isso aí que a nossa comunidade precisa. Tem uma parte da nossa sociedade que precisa e exige bastante disso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Alex. Pela primeira vez, mais alguém? Ninguém mais? Sem mais, então, pela segunda vez, alguém quer se pronunciar? Não? Sem mais, então, passamos aos informes da presidência. Nesta semana, dia 23, o vereador Cristiano estará aniversariando. Então, as datas comemorativas: no dia 20, dia do poeta; dia 23, dia das Forças Aéreas, da Força Aérea Brasileira; dia 24, dia da ONU; dia 25, dia da democracia. Gostaria, nesse momento, de agradecer a todos pelas que estão nos ouvindo, pelas pessoas que se encontram aqui na frente da Câmara, de forma ordeira, e aos colegas vereadores. Foi uma ascensão, pode-se dizer que às vezes
é uma sessão diferenciada, onde é muito tenso o momento, mas cada um com seus argumentos. Acho que foi muito bem assim colocado por cada bancada, por cada vereador, né? Seus pensamentos, os seus votos, e que bom que o respeito a todos prevaleceu. Isso que é o melhor da democracia e uma construção, como falou o vereador Fred. Eu acho que agora é hora de construir, vereador. Que bom que veio o projeto, essa rubrica já foi enviada, então depois foi desistido pelo próprio executivo, mas agora retomou esse momento. Então, a Câmara está aberta e eu acho que essa interlocução, entender que os nossos poderes são independentes, mas que a harmonia é fundamental para que a comunidade seja bem servida. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Está encerrada a sessão.